um quádruplo homicídio que aconteceu na Cabana 28 e que pôs em evidência a negligência sobre crimes na cidade de Kedge. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso do assassinato na Cabana 28. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva no canal e também já deixe o seu like. Mas então, hoje eu vim falar pra vocês um caso que ele é bem revoltante em vários aspectos, principalmente na parte da investigação, que simplesmente meio que foi deixada de lado, foi mal investigada. Fora também sobre outras coisas que aconteceu nesse caso, que se eu falar alguma coisa aqui, é spoilerzinho. Mas enfim, se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, eu não sei o que você está fazendo aqui ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixa o seu like. E outra coisa, estamos perto da marca de 500 inscritos, que para alguns pode parecer pouco, mas para mim é uma marca muito grande, muito importante. E para comemorar essa marca de chegando perto dos 500 inscritos, vamos dizer assim, quando chegar aos 500 inscritos, eu prometo trazer um novo quadro aqui no canal, que eu já estou bolando a ideia desse quadro. Tem alguns casos que eu quero falar, que vai ser... não vou falar não, senão vai ser spoiler. Mas enfim, esse é o recado que eu tenho que dar, isso é tudo que eu tenho que falar. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Os assassinatos da Cabana 28 foram mais ou menos 4 assassinatos que aconteceram na cidade de Kedge. Kedge é um ponto turístico no norte de Califórnia que fica nos Estados Unidos. As vítimas foram Glenna Sharp, o seu filho John e a sua amiga Dana. Na verdade, eu não sei se é uma amiga ou é um amigo, porque em alguns sites, em alguns vídeos, falam que é o amigo Dana, mas algumas pessoas falam que é a amiga Dana. Eu vou falar que é a amiga Dana porque a maioria dos lugares que fala a amiga Dana. E o outro assassinato que aconteceu também foi com a filha de Glenna, que foi a Tina Sharp. Mas essa Tina Sharp, a filha de Glenna, estava desaparecida e só foi encontrada alguns anos depois. Exatamente. E agora eu vou falar um pouco mais sobre quem eram a família Sharp, embora eu não tenha encontrado tanta coisa assim. Glenna Sue Sharp, mais conhecido como Sue, nasceu no dia 29 de março de 1945 em Springfield, Massachusetts. Ela tinha 5 filhos, sendo o mais velho o John Sharp, de 15 anos, Sheila Sharp, de 14 anos, Tina Sharp, de 12, Rick, de 10 e, por fim, Greg, de 5 anos. Glenna Sharp deixou a sua casa em Connecticut em 1979, junto com seus 5 filhos, após ela se divorciar do seu relacionamento abusivo com James Sharp. Quando eles se separaram, Glenna foi visitar alguns amigos e alguns familiares antes dela morar junto com o irmão, antes de ir morar no apartamento junto com o irmão, que ficava também no norte da Califórnia. Mas chegando lá, ela alugou um trailer que já havia sido alugado pelo irmão e ficou lá durante algum tempo, embora o espaço fosse muito pequeno para aquela família grande. Foi então que no ano seguinte, a separação, logo em 1980, a família decidiu se mudar do trailer para ir morar numa cidade rural em Sierra Nevada, que é a cidade de Kedge. E lá eles alugaram a Cabana 28. A cabana ficava num local chamado Kedge Resort, fora também que tinha várias outras cabanas para serem alugadas, outras famílias também já moravam naquele lugar. Apesar da cidade de Kedge ser uma cidade ferroviária decadente e do aluguel ser muito barato, a família estava aparentemente feliz, já que os filhos tinham um quintal enorme, já que a cabana dava para uma floresta, ou seja, o quintal deles era floresta. Fora também que a casa era muito maior, tinha cerca de 3 quartos, contando com o porão, ou seja, eles podiam se dividir bem, para todo mundo poder dormir bem tranquilo. E um detalhe também muito importante é que a cidade de Kedge ficava a cerca de 11 quilômetros da cidade onde o irmão de Glenna morava. Glenna era descrita como sendo uma pessoa muito sozinha, muito reservada e muito quieta. Ela gostava de ficar com ela mesma. Eles também não tinham meio que uma renda fixa ou uma outra renda extra conhecida. A única renda que vinha para aquela família era um cheque especial vindo da Marinha por meio do seu marido, que era de cerca de $250. E na época que eles se mudaram para a cidade de Kedge, a família de Glenna fez amizade com algumas outras famílias que moravam ali, e para as outras famílias, a família de Glenna era simplesmente muito feliz e muito contente com aquilo. E apesar de Glenna ser conhecida como sendo uma pessoa quieta e introvertida, ela também era conhecida por entrar e sair de vários relacionamentos muito rápido. Sendo sim, o seu último relacionamento foi com um cara chamado Daryl. Daryl foi apresentado para Glenna uma semana antes do crime
E mais ou menos um dia antes desse crime acontecer, Daryl meio que viajou para poder visitar a sua família. Sendo assim, a última vez em que eles se viram foi no dia 9 de abril de 1981. Fora também que a família de Glenna fez amizade com uma outra família que morava, praticamente eram vizinhos, já que um morava na cabana 26 e o outro morava na cabana 28. Enfim, a família era a família Smart, e essa família Smart tinha um outro menino chamado Justin Smart, que fez amizade muito rápido com os dois meninos mais novos de Glenna. E é agora que eu vou falar pra vocês sobre o crime, que é bastante bárbaro. Agora, indo direto para o dia do crime, no dia 11 de abril de 1981, Glenna estava praticamente sozinha em casa, apenas com os seus dois filhos mais novos, que eram o Rick e também o Greg. Eles estavam andando de bicicleta junto com seu amigo Justin. John e sua amiga Dana Wingate estavam na cidade mais próxima, meio que em um bar, em uma festazinha local. Enquanto isso, Sheila e Tina estavam em uma casa também de vizinhos, que eram os Seabolt. E quando a noite foi chegando, Justin decidiu pedir à sua família para que ele dormisse ali na casa de Glenna, para que ele pudesse participar meio que de uma pequena festa do pijama que aconteceria ali junto com as criancinhas menores. E Sheila decidiu meio que dormir na cabana 27, já que era naquela cabana que morava a sua melhor amiga. E novamente, era para meio que uma pequena festa do pijama. Neste dia, novamente, o filho John e a Dana Wingate estavam numa festa local ali próximo, na cidade vizinha, e nesse mesmo dia, Dana Wingate decidiu dormir junto na cabana 28. E o quarto de John, ele ficava no porão, ou seja, para você entrar naquele quarto, você meio que tinha que passar por uma porta externa, ou seja, aquele quarto não era ligado internamente com a casa. E como ele era o mais velho, ele queria mais privacidade, ou seja, ele aceitou ficar com o porão. A Tina também estava em casa e aparentemente ela estava assistindo TV até as 10 horas da noite. Mas foi então que no outro dia, no dia 12 de abril, que uma coisa muito macabra aconteceu, quer dizer, foi descoberta. Por volta das 7h45 da manhã seguinte, Sheila decidiu ir para casa para poder perguntar à mãe se ela poderia ir junto com a família Seabolt para a igreja, e foi só então que, ao chegar em casa, ela se deparou com uma cena muito sinistra. Sheila, ao entrar na casa, ela se deparou com 3 corpos, tipo assim, ensanguentados. Aparentemente, o seu irmão John estava amarrado pelos pés junto com uma outra pessoa que ela não conseguiu identificar naquele momento. Fora também que ele parecia estar de cabeça, quer dizer, de bruços para baixo e envolto por um sangue meio seco. E ali perto estava um outro corpo meio que coberto por um cobertor amarelo. Provavelmente era Glenna. Mas é claro, né? Sheila não sabia daquilo, apenas conseguiu reconhecer o irmão dela. Foi então que, tomada pelo medo, Sheila saiu correndo da cabana e foi direto para o Seabolt pedindo ajuda. E foi então que a senhora Seabolt foi até o telefone mais próximo, que ficava na cabana 25. A cabana 25, o proprietário da cabana 25, alugou meio que a casa para eles da cabana 28. Ou seja, ele era proprietário da cabana 28. Foi então, depois desse telefonema, a senhora Seabolt junto com Sheila foram até de volta às suas casas, pedindo para que o filho da senhora Seabolt, que chamava James Seabolt, fosse até a cabana 28 e batesse na janela dos meninos, das criancinhas que estavam dormindo ali. Foi então que eles descobriram que as 3 crianças, Greg, Rick e também o Justin, ainda estavam vivos por algum milagre, e foi então que, pela janela, eles conseguiram meio que tirar as crianças dali para que elas não vissem aquela cena. Foi então que Jamie decidiu entrar na cabana 28 para ver se tinha mais alguém ali, algum sobrevivente daquilo ali, mas ele decidiu entrar pela porta dos fundos, e foi então que ele percebeu uma coisa meio estranha, que era que a porta dos fundos, ela estava entreaberta. Mas ele, entrando na casa, ele não percebeu nada de incomum, na verdade. Ele percebeu muita coisa de incomum, já que tinha uma cena de crime ali, mas ele percebeu que meio que não tinha mais nenhum sobrevivente. Foi então que ele saiu da casa, foi até Sheila
e a mãe dele e ficou lá até a polícia chegar. Inicialmente, a investigação foi conduzida pelo gabinete do xerife de Plumas. E desde o início, meio que a investigação foi muito mal conduzida. Meio que eles esconderam várias coisas, vários erros, enfim, várias pontas soltas. A investigação decidiu simplesmente esconder. Para começar, um dos erros assim mais escancarados que aconteceu nessa investigação foi de que eles não isolaram a área, eles simplesmente deixaram a casa aberta, não botaram uma fita amarela em volta, ou, enfim, realmente isolaram a área. Fora também que quando a polícia chegou, foi dito que Tina não estava na casa, mas eles não ligaram para esse fato. E uma coisa que, tipo assim, é meio macabro, é que isso foi falado desde o primeiro momento que a polícia chegou. Tipo assim, a polícia chegou e eles falaram: olha, a Tina não está em casa, ela deveria estar, mas eu não vi o corpo dela, eu não vi nada. E por algum motivo a polícia simplesmente decidiu não ligar para aquilo e só foi se atentar para esse fato, tipo, algumas horas depois. E foi, tipo assim, somente depois de horas que eles se tocaram que Tina sumiu e foi só então que eles começaram a procurar a Tina. E quem já sabe sobre casos de desaparecimento, as primeiras 24 horas são as mais importantes para saber se houve muita movimentação, os rastros ainda estão muito frescos, ou seja, ela ainda tem chance também de estar viva. O xerife Doug Thomas, inicialmente ele não conseguiu descobrir uma motivação para aquele crime que aconteceu na Cabana 28, fora também que a cabana aparentava não ter sinais de uma entrada forçada, ou seja, poderia indicar que o assassino conhecia muito bem aquela família. Uma coisa também que eles conseguiram fazer é que eles conseguiram meio que extrair uma impressão digital do corrimão dos fundos, mas eles não conseguiram achar de quem que era aquela impressão digital. Fora também que o telefone da família foi deixado fora do gancho, ou seja, se alguém telefonasse, não ia dar em nada. Fora também que as luzes da cabana foram todas apagadas e as cortinas foram todas assim fechadas, ou seja, era para parecer que, tipo assim, nada estava acontecendo ali dentro. Mas na cabana foram encontradas 2 facas de cozinha completamente ensanguentadas, com uma delas a lâmina meio amassada, provavelmente devido à tamanha brutalidade dos atos que cometeu. Provavelmente, assim, um corte ou um esfaqueamento, a lâmina simplesmente entortou. Fora também que no local foram encontrados uma espingarda de chumbo e também um martelo. E as vítimas foram amarradas com fitas e também com alguns cabos de aço, cabos de metal tirados dos eletrodomésticos. Fora também que, além do corpo de Tina não estar presente, uma caixa de ferramentas também meio que aparentava estar faltando na casa. Agora falando um pouco mais sobre a cena do crime, aquilo tudo parecia ter sido feito por mais de uma pessoa, o que explicaria o fato deles conseguirem imobilizar as 3 vítimas que estavam dentro da casa. Fora também que, aparentemente, os corpos foram movidos para a sala, e guardem essa informação, porque mais tarde eu vou usar ela, e já que tinha muitos resquícios de sangue nos outros cômodos. Glenna foi achada sobre o cobertor amarelo, com várias marcas de agressões ao redor do corpo, principalmente com uma marca de coronha no crânio dela. Ela estava usando o seu hobby de costume, mas a sua calcinha havia sido retirada e colocada dentro da sua boca com uma bola de fita. Tanto Glenna quanto Dana Wingate e o filho da Glenna, que era o John, eles tinham marcas de agressão assim pelo corpo todo, com marcas de facadas. E as facadas essas marcas eram todas intencionadas, tinham mais volume na região do pescoço. Apesar de ambos os corpos de John e também de Dana terem sido, vamos dizer, espancados por martelos, cada um foi espancado por um martelo diferente. E apesar dos ferimentos de facadas e também das agressões, a causa da morte de Dana Wingate foi por estrangulamento. Havia uma enorme quantidade de sangue no chão da sala e na cama de Tina tinha algumas pequenas manchas de sangue, o que poderia explicar um fato de que talvez ela tinha sido abusada sexualmente e por isso ela não foi encontrada dentro da casa. Havia também outras evidências na cena do crime, assim como uma marca de sangue, uma pegada de sangue encontrada no quintal da casa, assim também como marcas de facadas meio que nas paredes ao redor do cômodo. Apesar dos filhos de Glenna estarem dormindo na casa e também do Justin, eles não escutaram nada, mas um casal que morava ali por perto escutou um grito abafado
Perto de 1h30 da manhã, também, enquanto algumas testemunhas falavam que viram um carro preto encostado em frente à cabana 28, outras pessoas falaram que viram uma van verde estacionada ali. E mais tarde, algumas pessoas disseram ter visto tanto John quanto Dana Wingate numa festa e aparentemente essa festa era cercada de drogas e bebidas. Mas enfim, apesar de ter bastante evidência sobre esse caso, sobre muitas coisas, a primeira investigação, não foi levada tão a sério assim. E como aquele crime tinha acabado de acontecer, várias pessoas começaram a se assustar muito com aquilo tudo e algumas pessoas até mesmo se mudaram dali. E fora também que naquele dia, no primeiro momento, a polícia conseguiu coletar muitas amostras de sangue, mas naquela época não era comum o uso do DNA como uma ajuda para descobrir os crimes. E conforme os dias foram passando, as autoridades começaram a questionar as pessoas que moravam e os vizinhos do Sharp para poder ver se tinha alguma pessoa suspeita. E aí que vem alguns poucos suspeitos desse caso. A polícia começou a investigar o caso e as pessoas e eles descobriram um suspeito bem provável que tinha passado um tempo ali em Kidd Resort, mas ele tinha se mudado algum tempo depois para Oregon. Ele foi preso e foi colocado sobre interrogatório, inclusive sobre polígrafo, mas ele passou e foi liberado, sim, muito facilmente. Uma outra coisa que talvez poderia meio que solucionar os crimes é que um amigo próximo da família de Dana Wingate afirmou ter visto ela e John meio que roubando LSD de um traficante, e isso explicaria o fato daquele crime todo acontecer. Mas a polícia, além de não conseguir encontrar evidências que ligassem essa teoria, eles também não encontraram nenhum resquício de droga na cabana 28. E também várias teorias começaram a aparecer sobre rituais satânicos e que aquele crime foi feito por causa disso. Mas a polícia, além de não ter evidência nenhuma sobre isso, eles também acreditavam que o assassino, ele morava muito perto da cabana 28. Foi então que eles começaram a entrevistar um dos mais prováveis assassinos desse caso, que vocês vão ver mais pra frente, que é o Martin Smart, que é o pai do Justin Smart. E bom, nessa entrevista ele disse que nesse tempo desses assassinatos, ele estava com um amigo chamado John Bobo D. E esse John Bobo D tem, sim, vamos dizer assim, sérios problemas com a polícia, já que ele era procurado, ele já tinha histórico e ele também já tinha sido preso por porte ilegal de arma, agressão, enfim, muitas coisas. Martin disse que no comecinho da noite do dia 11 de abril de 1981, eles decidiram ir para um bar local, que era o The Backdoor Bar. E lá eles decidiram, mas antes de irem para esse bar, eles decidiram passar na casa de Glenna e perguntar se ela queria ir junto. E nessa ocasião estavam a esposa de Martin, o Martin e o John Bobo D. Mas ela recusou ir, já que estava com algumas crianças na casa. Fora também que quando eles foram pro bar, eles não ficaram muito tempo lá, já que Martin começou a reclamar com o gerente sobre a música do bar. E então eles foram embora. Mas na casa, Martin retornou a ligar para o gerente do bar, falando sobre a maldita música, que estava péssima aquela música. Então, o Martin e o John Bobo D decidiram voltar para o bar para resolver aquilo tudo. E algumas pessoas que viram esses dois homens no bar falaram que eles estavam agindo de uma forma muito estranha, eles até mesmo estavam trajando algum tipo de terno. E finalmente, eles tinham dois suspeitos assim, piscando lá, falando, olha, eu sou o culpado praticamente. E foi então que o xerife do condado de Plumas decidiu meio que pedir ajuda ao condado de Sacramento para que enviasse mais 2 investigadores para aquele caso. Esses 2 investigadores fizeram uma nova investigação adicional com a família Smart e o John Bobo D. E nessa primeira entrevista, vamos dizer assim, nessa primeira interrogação, nesse primeiro questionamento, a esposa, no caso, viraria a ex-esposa porque um dia depois do crime, no dia 12 de abril de 1981, ela simplesmente se separou do esposo, que era o Martin. Ou seja, além disso e outras coisas também, o John e o Martin eram os principais suspeitos do caso, já que ambos também tinham passagens
na polícia. E em mais uma entrevista posteriormente com a ex-esposa de Martin, ela disse que o Martin, ele não ia muito com a cara do filho mais velho de Glenna, que era o John Sharp, e que simplesmente no dia 12, um dia depois desse crime acontecer, ela viu Martin e o John Boboldi em frente ao fogão queimando algumas coisas. E quando os investigadores decidiram investigar as 3 crianças que estavam na casa, os 2 irmãos, os 2 filhos de Glenna falaram que estavam dormindo durante aquilo tudo, mas o Justin, conforme ele ia contando a história, a polícia começou a perceber que provavelmente ele estava mentindo ou ele sabia de alguma coisa. Em certo momento, Justin disse para a polícia que teve um sonho, mas esse sonho tinha várias coisas que realmente aconteceram. Mas, novamente, ele mudou a história por completo, dizendo que sim, ele tinha acordado e tinha visto muita coisa acontecendo. Dessa vez, ele foi colocado em um teste de polígrafo e dessa vez ele disse que acordou e quando ele acordou, ele escutou um barulhinho vindo da sala, ele decidiu ir ver e ficou meio que atrás da porta. Foi então que ele viu 2 homens grandes conversando ou brigando com Glenna. Logo depois disso, Dana Wingate e John Sharp apareceram na sala e começaram a gritar. Foi então que um desses homens agrediu John e Dana. Segundo Justin, um desses caras tinha um cabelo preto e usava um óculos escuro. O outro usava uma bota militar e tinha um cabelo castanho. Mas lembra que eu disse que tinha vários resquícios de sangue em outros quartos? Que provavelmente eles foram arrastados até a sala? Então, segundo Justin, a briga toda se concentrou na sala. O que tem muita incoerência, vamos dizer assim, com o que foi visto na cena do crime. E após Jones ter sido atacado por um desses caras, Dana tentou fugir pela cozinha, mas ela foi atacada. Isso poderia explicar alguns resquícios de sangue ao redor da casa. Mas, novamente, parece que tinha em muito mais outros lugares, ou seja, algo ali estava errado. Após Dana ter sido atacada, Glenna tentou ajudar o seu filho. Foi então que ela também começou a ser atacada. E enquanto o John e a Dana começavam a ser amarrados, Justin começou a se esconder um pouco mais para dentro do quarto. E foi então que ele viu Tina aparecendo na sala segurando um cobertor e perguntando também o que estava acontecendo. E foi então que um dos caras simplesmente agarrou Tina e começou a levar ela para fora da casa aos prantos. O que poderia talvez explicar o grito abafado que o vizinho que escutou 1h30 da manhã. Foi somente no dia 4 de julho de 1981 que a polícia decidiu interrogar outras pessoas e eles interrogaram um cara que tinha acabado de se mudar para ali logo, 2 ou 3 semanas antes do crime acontecer. O homem disse que não conhecia a família Sharp e a única lembrança que ele tinha de Glenna era de que ela estava brigando em frente à cabana com um cara muito grande e que esses 2 estavam, brigando muito, batendo boca, gritando, enfim. Foi então que eles decidiram meio que comparar os interrogatórios do John Boboldi e também da família Smart. Então os detetives do Condado de Plumas meio que ficaram surpreendidos com o que acharam. Desde o começo da investigação, os detetives do Condado de Plumas e também os 2 detetives que vieram posteriormente foram altamente criticados por não investigar a fundo as histórias e todos os relatórios e evidências que eles tinham. Porque, sim, eles tinham muita evidência e se aquilo fosse realmente investigado a fundo nas primeiras semanas, o assassino estaria preso. Uma outra coisa que também foi muito questionado é que eles não investigaram muito a fundo os interrogatórios da família Smart e também do John Boboldi. E sim, tinham várias incongruências, várias incoerências naqueles relatórios. Um exemplo é que o John Boboldi mentiu no interrogatório dizendo que ele já tinha trabalhado para a polícia durante 18 anos em Nova York, o que era simplesmente mentira, já que se eles pelo menos tivessem comparado as datas, veriam que o John Boboldi era simplesmente novo demais para poder trabalhar na polícia. E quando ele foi perguntado a data que ele havia se mudado para a CAD, ele simplesmente mentiu colocando 2 ou 3 semanas a mais, ou seja, depois realmente do que ele havia se mudado. E segundo meio que tudo indica,
O John foi o que mais mentiu nos interrogatórios, dizendo que nunca tinha conhecido Glenna, nunca tinha visto Glenna, mas segundo a ex-esposa de Martin, eles sim haviam conversado, até mesmo no dia do crime, algumas horas antes. E pasmem, Martin até mesmo chegou a citar os 2 martelos que foram encontrados na cena do crime, dizendo que ele próprio tinha perdido o martelo dele. Mas simplesmente a polícia decidiu não colocar eles como suspeitos, já que não tinham tantas evidências. Não tinham tantas evidências que mostravam que eles eram assassinos. E como os 2 não foram levados como suspeito, Martin decidiu se mudar dali e foi morar numa cidade em Califórnia, e John decidiu se mudar para a cidade, em uma cidade em Chicago. E lá, John roubou, foi preso, mas antes dele cumprir uma pena, ele simplesmente morreu. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre o desaparecimento e o achado de Tina. As autoridades até mesmo chegaram a procurar a Tina nos primeiros dias, nos primeiros momentos, mas eles fizeram uma busca cerca de 5 quilômetros, meio que em volta da cabana. Mas foi somente 3 anos depois que o desaparecimento de Tina poderia ter sido explicado, já que em 1984, no meados de 1984, pedaços de um crânio foram achados a 48 quilômetros de Kedzie, e depois de alguns meses, uma ligação anônima afirmou que esse pedaço de crânio, pertencia a Tina Sharp. Foi então que as autoridades voltaram até o local onde esse crânio foi achado, e lá eles encontraram vários resquícios de outras partes do esqueleto, assim como a mandíbula. Foi então que, através das análises da arcada dentária, eles descobriram que o crânio pertencia a Tina Sharp. Mas aí que vem uma das questões mais bizarras desse caso, que é como que a pessoa sabia que eles haviam encontrado um crânio e como eles sabiam que esse crânio pertencia a Tina Sharp. Foi então que o xerife do condado decidiu gravar essa ligação e enviar um monte dessas cópias, e até mesmo a original, para análise. Mas surpreendentemente e misteriosamente, todas essas ligações, essas cópias, foram desaparecidas, sabe? Sumiram. Aparatou. E depois daquele crime, como eu já disse, várias pessoas começaram a simplesmente se mudar de Kedzie, com várias cabanas sendo demolidas, e em 2004 a cabana 28 também foi demolida. E agora, 2 anos depois da cabana ter sido demolida, em 2006, Martin Smart morreu, mas o psiquiatra dele ligou para a polícia dizendo que tinha uma revelação assim bombástica. Segundo ele, Martin Smart tinha confessado que tinha matado Tina Sharp. Segundo Martin, ele matou Glenna Sharp, já que ela estava influenciando ele a largar de sua esposa, e meio que em uma forma de revolta, ele matou Glenna. Mas teoricamente, ele nunca confessou quem matou o resto da família, que foi a Tina, a Dana e o John. Ele também disse ao psiquiatra que era muito fácil vencer o polígrafo, que era muito fácil mentir naquilo, e fora também que ele e o xerife do condado eram muito amigos, eram tipo assim, amigos próximos, e talvez esse xerife tenha passado um pano para ele. Mas isso foi meio que desmentido, dizendo que sim, o xerife e ele se conheciam, mas eles não eram melhores amigos. Foi então que o caso foi esfriando num nível de congelador. E foi somente 35 anos depois que o caso meio que teve uma reviravolta. Foi então que Greg Hagewood, que já tinha estudado junto com John e com Dana, meio que se tornou xerife do condado e decidiu tomar aquele caso e reabrir aquele caso. Em agosto de 2013, ele decidiu chamar um policial que também tinha trabalhado no caso para poder ajudar ele a investigar. E quando eles pegaram os arquivos do caso, eles descobriram, tipo assim, um verdadeiro caos. Já que tinha muitas evidências, e muitas dessas evidências ou desapareceram ou foram completamente ignoradas, e que se essas evidências tivessem sido levadas a sério na época, eles teriam resolvido esse caso assim em questão de muito pouco tempo. O investigador também disse que naquela época, apesar da época não ter tanta tecnologia assim que pudesse ajudar na resolução, eles estavam esperançosos de que finalmente várias perguntas seriam respondidas nessa nova reabertura do caso. E meio que foi graças à internet que esse caso ganhou a força que ele precisava, já que com isso, como
eles divulgaram para a imprensa que iriam reabrir esse caso, várias pessoas começaram a ligar e a mandar mensagem para eles falando sobre novas pistas e sobre supostos suspeitos. E depois deles investigarem minuciosamente as fotos da autópsia de todo mundo, eles perceberam uma coisa bem estranha, que era as facadas no corpo de Glennon foram todas feitas assim depois da morte. E um detalhe, gente, que eu achei assim surpreendente é que foi somente graças à internet que o detetive, que o Greg, descobriu sobre a ligação do crânio da Tina. Porque simplesmente tinha desaparecido, como eu já disse, tinha desaparecido tudo aquilo e não tinha evidências sobre essa suposta ligação. Foi somente então que ele decidiu passar 10 dias procurando essa fita e ele conseguiu achar uma única fita que simplesmente foi ignorada. Ela não tinha sido aberta, ela não tinha sido sequer escutada ou investigada. Ou seja, ela estava intacta. Eles chegaram a usar uma tecnologia de comparação de voz digital, mas eles não encontraram nada que pudesse levar às pessoas ou a novos suspeitos. Mas hoje em dia eles têm 6 suspeitos bem fortes. 2 deles é o John Bobodee e Martin. Os outros 4 ainda estão vivos e são fortes suspeitos. E pasmem, conforme as evidências do caso iam sendo publicadas, um homem que estava usando o detector de metal no lago Qued descobriu uma nova evidência, que era um novo martelo que correspondia, a todas as características do martelo anterior. Ele tinha um cabo de aço e também tinha um pegador, aquela partezinha de plástico, era um tom azul. Em 2016, eles enviaram esse martelo para poder fazer uma análise, para saber se tinha algum resquício de sangue, algum resquício de DNA. E, inclusive, nisso, eles descobriram que os 2 assassinos, que esses supostos 2 assassinos, ou o assassino apenas, usava luva no dia do crime. E agora, falando um pouco mais recentemente, em 2018, o detetive disse que ele encontrou uma fita que foi usada no crime. Ele levou para análise e nessa análise eles descobriram um DNA identificável que correspondia, sim, meio que fielmente a um dos DNA do suspeito. E nessa nova investigação também foi descoberta uma coisa muito doida, que é uma carta do Martin Smart praticamente afirmando que ele matou a família Sharp. Ele enviou essa carta para a ex-esposa meio que alguns dias depois dele supostamente ter matado a família Sharp. Nessa carta, ele dizia que era culpa dela, meio que jogando culpa nela, já que ele havia matado 4 pessoas, ele havia provado seu amor matando 4 pessoas e depois disso ela simplesmente se separou dele. Mas aparentemente ela não se lembra de ter recebido essa carta, embora ela reconhecesse a caligrafia de Martin Smart. E Sheila, a menina, a filha de Glenda que havia encontrado os corpos, disse em uma entrevista que finalmente o caso ele havia começado a ser investigado, já que aquela investigação anterior não valeu de nada. E ela disse que finalmente havia esperanças no fim do túnel e que em menos de 3 anos eles conseguiram pegar muito mais evidências do que em 35 anos. Enfim. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. E esse caso é simplesmente muito revoltante, porque eles tinham várias coisas, tinham evidências muito fortes, tinham, enfim, muita coisa mesmo, e eles decidiram simplesmente ignorar. Principalmente como o fato da garota ter sumido e eles simplesmente falassem, ela sumiu, e só se ligarem pra isso, horas depois do desaparecimento. É um caso muito revoltante, é um caso que mostra o desleixo, o desacaso que algumas autoridades têm com casos de assassinato. Enfim, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.